Olá, boa noite. Estou gravando essa live aqui para compartilhar um pouco, do conhecimento que eu tenho obtido através de alguns estudos meus na área de coaching, na área de liderança, tá? E hoje nós vamos falar sobre as 3 competências fundamentais do líder. Fundamentais porque são competências essas que fundamentam a liderança de uma pessoa, seja em qualquer área da vida que ela está estabelecida. Então a primeira coisa que eu queria falar a respeito desse assunto é que líder não é uma pessoa que está num cargo. Líder não é uma pessoa que está necessariamente, ela tem um título. Você pode ser um líder dentro da influência de liderança que você exerce, independente da área onde você está. Nós tivemos já grandes mentores, grandes estadistas, grandes líderes, pessoas que influenciaram e não estavam em um determinado cargo de autoridade para exercer essa liderança. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jesus Cristo, que ele não era membro do Sinédrio, não tinha nenhuma posição de destaque dentro do Império Romano, e mesmo assim foi conhecido como um dos maiores líderes que já existiu. Tá? Então, quando a gente fala sobre liderança, nós falamos sobre a influência que nós determinamos sobre determinadas pessoas, grupos sociais, pessoas que recebem impacto da gente. Tá? E outra coisa que a gente precisa entender também a respeito de liderança é o seguinte, que liderança é uma macrocompetência. Você ser um líder, exercer a liderança, requer o quê? Várias competências que o tornam um líder. Então liderança não é uma competência única, é uma macrocompetência, porque existem diversas competências que as pessoas precisam obter para que ela se torne um líder. Então a pessoa precisa ter visão, a pessoa precisa ter resiliência, a pessoa precisa ter boa comunicação, precisa fazer a tomada de decisão. E ela, ao possuir o conjunto dessas competências, aí sim ela possui a competência de liderança. E isso joga por terra também um outro pressuposto a respeito de liderança, que as pessoas dizem o seguinte, porque para a pessoa ser líder, ela tem que nascer líder. Então, isso não é verdade, gente. Isso não é verdade. Eu conheço pessoas que nasceram em lares totalmente sem uma construção cultural para que a pessoa fosse um líder. E ela foi adquirindo competências e formando assim o seu arcabouço de liderança para poder construir o seu legado no negócio onde ela foi um líder, onde ela liderou. Okay? Então, passando diretamente para o nosso assunto, eu vou falar sobre as 3 principais competências, ou as 3 fundamentais. É lógico, existem muitas competências, mas vou falar sobre 3 que têm sido requisitadas e são muito importantes no dia de hoje. A primeira competência de um líder é a sua visão. E quando eu falo de visão, eu falo que visão é a competência primordial que um líder deve ter. Quando eu falo que é a competência primordial, eu estou dizendo que é a primeira competência que ele deve exercitar. Se uma pessoa não tem visão, se ela não sabe para onde ela está indo, como ela pode guiar um grupo ou guiar outras pessoas? E quando eu falo de visão, eu não estou falando apenas desta vista física, não. Porque a visão de um líder possui 4 dimensões. O líder, a visão que nós possuímos, ou a nossa cosmovisão, a nossa visão de mundo, é formado por esta vista física que nós temos, que é tudo aquilo que nós vemos com o nosso sentido aqui visual, mas também a visão das imagens que nós acumulamos em nossa memória ao longo do tempo. Então nós temos essa visão formada por todas as imagens de experiências que nós obtemos durante toda a nossa vida, então a nossa visão de passado. A visão de futuro, que é a visão que nós imaginamos, também chamada visão projetada.
Então é nossa imaginação, nós podemos projetar para onde nós queremos ir daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. No coaching a gente trabalha muito essa visão de futuro, de você definir uma visão de futuro. E a visão que seriam concedida por forças sobrenaturais, que seria a 4ª dimensão. Então a visão ela possui 4 dimensões. E, portanto, essa visão possui todo o conjunto de valores, o conjunto de crenças, possui as ideologias, tudo que a pessoa tem e que tem conduzido a pessoa até o lugar onde ela atingiu. Então você que está me assistindo aí sabe de uma coisa, que você chegou onde que você está por causa da visão que você construiu ao longo da sua vida. E que você está construindo essa visão. Então, um líder, ele deve redefinir muitas vezes a visão das coisas que ele está projetando para a sua vida. Então, no meio do caminho, nós vamos conhecendo a visão de outras pessoas, né? Vamos obtendo conselho e vamos redefinindo a nossa visão. Então, a visão é uma competência muito importante, né? Tem um provérbio que diz o seguinte, que se um cego guiar outro cego, ambos cairão na mesma cova. Isso é pura verdade, porque a visão ela é a primeira competência que você deve exercitar. Então falar, Thiago, eu não consegui obter os resultados que eu ainda queria, então muda a sua visão, né? Eu tenho problemas do passado, então você tem que ressignificar as suas memórias, tentar extrair pontos positivos daquilo que talvez seja um trauma para você, que seja uma experiência negativa, e criar uma visão que esteja alinhada com a sua missão de vida. Então a gente tem uma missão pessoal, a nossa vocação. Se a sua vocação é empreender, por que você está projetando na sua visão, por exemplo, estudar para concurso público? Então há um desalinhamento. Então a visão ela precisa estar em conformidade com a sua missão, a sua visão de futuro. E sua visão do passado, que pode estar te bloqueando, você tem que ressignificá-la e extrair os pontos positivos que estão nela, para que você possa então ter uma visão positiva da vida que vai liderar a sua própria vida. E outra forma interessante de você mudar a sua visão é conhecendo a visão de mentores, de pessoas que já andaram pelo caminho que você quer andar e tentar assimilar a visão dessas pessoas para você construir uma visão de liderança. Então tá aí, primeiro ponto, visão. Segundo grande competência, eu chamo de assertividade. Assertividade. E quando eu falo de assertividade, eu estou falando de assertividade com 2 S's. Com 2 S's. Eu vejo as pessoas empregando esse termo assertividade de forma errada, como se fosse assertividade com C. Gente, isso está errado. Assertividade com C tem a ver com precisão, tem a ver com acertar o alvo, acuracidade, né? Você vai dar um tiro em algum lugar, você acertou, é assertividade com C. Assertividade com 2 S possui uma outra definição, é um outro contexto. Assertividade com 2 S significa que é a capacidade com que você tem de defender os seus valores e crenças com uma comunicação apropriada. Repetindo, assertividade com 2 S é a forma como você defende os seus valores e crenças como uma comunicação apropriada. Então, por exemplo, se uma pessoa vai te pedir uma coisa que não está em conformidade com seus valores, se ela te chama para furtar alguém, para roubar alguém, o que você vai fazer? Você tem 2 opções. Aliás, você tem 3 opções. Ou você vai ficar passivo diante daquela situação, ela está pedindo algo que não está em conformidade com seus valores, você fica passivo e faz junto com ela, comete aquele crime, aquilo é uma coisa que não está em conformidade com o seu valor. Ou você é agressivo com essa pessoa, xinga ela, fala, quem que você está pensando que eu sou? Ou você age defendendo o seu valor com uma comunicação apropriada, dizendo, olha, eu não faço isso porque isso não está em conformidade com meus valores. Então, o que acontece muitas vezes? As pessoas solicitam ações nossas e nós ficamos passivos diante daquela situação. A gente não
não fala para a pessoa e fala, ó, fica quietinho. Não, a gente fica passivo. E aí a coisa vai andando, depois você se sente mal, sente uma angústia com aquilo e acaba explodindo tudo de uma vez. Então é muito comum nessa linha aí de você ser assertivo ou não, o passivo ele saltar pro agressivo. Porque ele vai engolindo o sapo, vai engolindo o sapo, e chega uma hora que ele explode e salta pro agressivo. E a pessoa que é assertiva, com 2 S, ela não está nem entre o passivo e nem entre o agressivo, mas ela está no meio. E o que ela faz? Ela defende os seus valores, defende as suas crenças com uma comunicação apropriada. Então, se alguém solicitar um dia para fazer alguma coisa que não esteja em conformidade com seus valores, fale para ela na hora. Olha, faz assim com a mão e fala assim, olha, não me leve a mal, eu não faço esse tipo de coisa, isso não está em conformidade com os meus valores. E isso é ser assertivo, gente. Então, para você ser um líder hoje da sua própria vida, você tem que agir com assertividade. Você não precisa ser agressivo com a pessoa quando ela te pede para fazer algo que você não quer fazer. Mas também você não precisa ser passivo, você tem que ser assertivo. Ok? Então, primeira competência, visão. Amplie sua visão, amplie sua cosmovisão. 4 dimensões. Seja assertivo. E a outra competência que é muito importante chama-se resiliência. Resiliência. Então hoje, muitos líderes, nós em nossa vida nos deparamos com muitas situações que muitas vezes nos atingem emocionalmente, nos atingem psiquicamente, tá? Então nós temos perda, nós temos problemas, nós temos adversidades. Quando isso acontece, como que nós reagimos frente a estas situações? Será que nós ficamos magoados? Será que nós ficamos extremamente irritados, nervosos? Será que vem ira sobre o nosso coração? Então, resiliente é aquela pessoa que depois de ouvir, ver ou sentir algo que desestabilizou ele emocionalmente naquele momento, ele restaura ao estado original, ao estado de equilíbrio da vida novamente. Então resiliência tem a ver com recuperação do estado original. Então tem pessoas que ficam magoadas por semanas, por meses. Imagine se você é líder de uma grande empresa, você é líder de um negócio, você discute com o seu funcionário e no outro dia você continua magoado com ele. Você continua magoado com ele durante semanas, meses. Como é que vai ficar a situação? A sua liderança será impossível de ser exercida. Então a pessoa, para ela ser resiliente, em 2 segredinhos que eu vou passar aqui para a pessoa resiliente. O primeiro segredo, para a pessoa ser resiliente, ela tem que aprender a enxergar muitas vezes as coisas como um sistema que está na sua evolução pessoal. Então cada um está evoluindo num determinado ambiente. E muitas vezes o sistema não está preparado para aquele tipo de mudança que você quer criar. E ele te ataca e te confronta. E o sistema vai usar pessoas para confrontar a sua ideia. Isso é muito dentro do contexto para quem trabalha com inovação ou é uma pessoa muito inovadora, sempre traz uma ideia e sempre vem alguém vai e dá uma patada. Então o que a gente tem que entender? A gente tem que entender que é o sistema que ainda não está preparado para assimilar aquela ideia, aquele projeto. E não trazer aquele contexto para como se fosse algo pessoal. Ah, fulano está me perseguindo, eu trouxe uma ideia, fulano está me perseguindo, fulano não aceita. Não. Nós temos que entender o momento que as pessoas têm para assimilar uma determinada conversa, um determinado assunto, um determinado diálogo.
Então, quando a gente quer criar uma nova cultura, a gente vai com trabalho de formiguinha, fala um dia, fala no outro, e aí a resistência vai quebrando lentamente e nós vamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor. E outro segredinho sobre resiliência é nós nos aprendermos a nos esvaziar. E aí isso requer, é lógico, um conhecimento um pouco maior na área do desenvolvimento humano, que é você aprender a se esvaziar das suas dinâmicas emocionais, racionais. Então, das vezes a gente magoa com determinadas coisas, a gente fica angustiado, e a gente tem que aprender a perdoar aquela pessoa e aprender a se perdoar, tá? Então hoje, no mundo em que nós vivemos, os embates da vida criam uma neuroatividade muito intensa que faz com que as nossas emoções elas fiquem vivas, mas elas podem ser emoções tóxicas. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que nos abster e dar fluxo àquela emoção. Porque o que é emoção, gente? A emoção, no conceito do Eckhart Tolle, é o reflexo do nosso pensamento no corpo. Então a gente, por exemplo, a gente bateu com o carro naquele instante. O gatilho mental foi a batida. A sensação foi o que? Nossa sensação de que alguma coisa me desestabilizou, me tirou fora do lugar. E aí depois a manifestação daquela emoção, que pode vir choro, pode vir raiva. Então o estágio da emoção, ele vai crescendo lentamente. Então nós podemos dar fluxo à emoção. Então tem pessoas que, por exemplo, que para liberar a sua raiva, vão para academia, vão malhar. Então ele está dando fluxo àquela emoção. Tem pessoas que respiram profundamente. Tem outras pessoas que fazem oração. A oração ajuda muito a fazer a limpeza emocional. Então o resiliente, ele tem que aprender a dar fluxo às suas emoções e não deixar com que emoções tóxicas o controlem, para ele poder voltar e recuperar o seu estado original e continuar a sua vida do jeito que ela é, né? Então, gente, fica aí a dica, tá? Seja um líder da sua vida, né? Mude sua visão, seja assertivo com 2 S, aprenda a defender os seus valores, suas crenças com uma comunicação apropriada e seja resiliente, tá? As pessoas cometem erro, perdoe, se perdoe, não leve a culpa para casa, tá? Amanhã já será um novo dia, teremos sempre uma nova semana, teremos sempre um novo ciclo, porque a vida continua. Um dia estamos em cima, outro dia estamos embaixo, mas a roda gigante, ela sempre continua. A vida tem sempre coisas novas de importante e boas para trazer pra gente, tá bom? Fiquem na paz, gravei essa live rapidinho. Eu vou gravar outros vídeos além destes, tá? Em breve estarei lançando um curso online, liderança de alta performance com ferramentas de coaching, onde eu falo não apenas sobre 3 competências, mas muitas outras competências. Eu estarei compartilhando, vou falar sobre liderança com coaching, vou falar sobre liderança situacional, liderança servidora, enfim, diversos assuntos muito úteis para o nosso dia a dia, para o nosso viver. Grande abraço, boa noite e até nosso próximo vídeo.